Boa noite, meus irmãos. Graça, misericórdia e paz do Senhor sobre nós. Amém, queridos? Deus trouxe uma palavra no meu coração que tem a ver com o que a gente tem falado nesse ano, que é vivendo o reino do governo do Espírito. Eu vou falar sobre isso aqui, a unção de Deus e as lutas da vida. Falar um pouco sobre a vida de Davi, a experiência de Davi, a história do confronto entre Davi e Golias. Existe muito conteúdo e muita bênção do Senhor aqui para nós, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, depois vamos ler alguns outros textos. Eu vou pedir os irmãos para colocar o texto aqui para mim na NVI, isso, já está nela, obrigado. Mas feche os seus olhos mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Pai Santo, Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, por estarmos aqui, por esse culto, por essa noite. Pai, fala conosco, Senhor. Que os nossos corações sejam atraídos pela Tua presença, como nós cantamos aqui, Pai. Abre os nossos olhos para que vejamos, Deus, as maravilhas da Tua palavra. Traz edificação, traz renovação pelo Teu Espírito Santo sobre nós, Pai. Nos guia, Pai, no caminho correto, Pai. Derrama a Tua unção sobre nós, Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Amém. Eu vou ler por aqui, acompanha comigo por aqui. Se você tiver a sua Bíblia, como eu já disse outras vezes, é importante que você esteja com ela aberta para você também poder acompanhar. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha o seu jarro ou o seu chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um dos filhos dele para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu mostrarei a você o que fazer. Você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram, tremendo de medo, encontrar-se com ele e perguntaram: vens em paz? Samuel respondeu: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagre-se e venha ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e o levou a Samuel. Ele, porém, disse: o Senhor também não escolheu a este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, mas esse disse: tampouco foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. Então perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas.
Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o jarro com óleo e o ungiu no meio dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Versículo 14. Em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno vindo da parte do Senhor o atormentava. Até aqui. Esse texto é um texto conhecido. Está falando aqui sobre a unção do profeta Samuel em Davi, consagrando ele para ser rei de Israel. Se a gente olhar a história, a gente vai perceber que, neste momento aqui, Davi foi ungido para ser rei de Israel, mas demorou um bom tempo, aproximadamente talvez 19 anos, para que ele se tornasse rei em todo Israel. Mas esse texto aqui, essa história, ela é muito interessante, porque está falando aqui sobre a unção de Deus. Deus, ele foi específico com o profeta Samuel, falando para que ele fosse até Belém, que era uma cidade da tribo de Judá, especificamente na casa de um homem chamado Jessé, e Deus falou com Samuel: eu vou ungir, ou você vai ungir para mim, um dos filhos de Jessé para ser rei sobre Israel. É interessante porque essa palavra unção, que se a gente for olhar na sua tradução mais básica, literal, ela vai significar óleo. Mas na palavra de Deus, a unção, ela é algo que às vezes muito a gente fala. E existe uma diferença do que acontecia na Antiga Aliança, no Velho Testamento, para o que acontece hoje, na Nova Aliança em Jesus. O texto que a gente leu, volta no versículo 13, por favor, aqui. Samuel apanhou o jarro com óleo e ungiu no meio de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Essa expressão, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, isso era algo que não era para todos. Ou seja, era algo ali específico naquele tempo. Mas hoje, nós podemos nos alegrar e nós podemos vivenciar algo maravilhoso, diferente. Vamos ver isso, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, o apóstolo João vai falar também sobre a unção, para a gente entender como que funciona agora. Versículo 20, depois o 27. Olha só. Vocês, porém, têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Olha o que João está falando para nós. Ele está falando isso para a igreja, querido. Vocês têm a unção que procede do santo. Diga amém, querido. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala com ele: você tem a unção que procede do santo. Fala isso com ele aí. Essa é a declaração do apóstolo João. Ou seja, nós temos algo muito especial. Nós carregamos a unção de Deus. Versículo 27. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que ninguém os ensine. Essa unção é verdadeira, não é falsa. Ela os ensina a respeito de todas as coisas, como ele os ensinou.
permaneçam nele. Olha que esse texto é tremendo, querido. Às vezes existem pessoas que fazem um pouco de confusão com esse texto. Aqui, o apóstolo João está falando o seguinte, que a unção que nós recebemos é uma unção verdadeira. Ou seja, existe um óleo poderoso de Deus sobre as nossas cabeças. Aquele que nasceu de novo, ele é a habitação do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo João aqui usou a palavra unção. Mas existe um outro motivo aqui. Esse texto aqui, essa parte da primeira carta de João, ele está falando sobre os falsos ensinos, os falsos profetas, os falsos mestres. Naquela época, acredite, isso é coisa antiga. Naquela época, o apóstolo João fala que do meio da igreja saíram algumas pessoas que começaram a ensinar falsas doutrinas, e eles se posicionavam como super espirituais, como aqueles que carregavam uma unção diferente, um poder diferente, e esses muitas vezes se posicionavam para manipular, para tentar atrair, prender o coração da igreja. E esses ensinos começaram a se espalhar. E eles falavam assim que eles tinham algo que os outros não podiam ter. Então é por isso que o apóstolo João, ele na sua carta, ele traz esse ensinamento. Ele está dizendo o seguinte, opa, espera aí, que história é essa de que existe algo especial, existem pessoas especiais que carregam algo que ninguém pode ter? Ele fala assim, nada disso. Ele está falando assim, vocês têm a unção que procede do santo. Todos vocês têm a unção que procede do santo. É por isso que ele traz esse ensinamento. E ele está falando assim, olha, a unção que vocês têm, ela não é falsa, é uma unção verdadeira de Deus. Ele estava combatendo ali o falso ensino que estava ali espalhado, ou estava tentando se espalhar no meio da igreja. E ele fala isso aqui, ó, permaneçam nele. Ele aqui, ele não está falando contra os mestres, pastores, profetas que ensinam, não é isso. O objetivo do apóstolo João aqui, em nenhum momento é esse. Até porque ele era uma das lideranças da igreja de Deus, ele ensinava, e aqui ele estava ensinando. Como uma pessoa está ensinando, vai falar contra o ensino? Não tem, é contraditório isso. Ele estava ensinando, combatendo aqui os falsos mestres. Ou seja, por esse ensino do apóstolo João, nós temos o seguinte entendimento hoje. Nós carregamos a unção do Espírito Santo nas nossas vidas, amém, queridos? Isso é algo precioso, poderoso. Mas, por um outro lado, deixa eu te falar o que isso vai acarretar. Quem carrega unção enfrenta lutas e batalhas. É verdade. É verdade. Meu irmão, se a gente olhar a vida de Davi, que vai ser um dos temas centrais que nós vamos estar falando aqui hoje, Davi foi um homem que, como a gente leu, ele recebeu a unção, e ela era uma unção específica para que ele se tornasse rei em Israel. E Davi, ele enfrentou batalhas, ele foi perseguido, ele enfrentou problemas diversos em diversas áreas da vida dele. Mas Davi, ele tinha um entendimento que em Deus, por causa de Deus, ele podia realizar grandes feitos. Amém, queridos? Olha, eu gostaria de ler alguns versículos de alguns salmos aqui de Davi. Olha, por exemplo, Salmo 18. Salmo 18, versículo 30. Vamos ler do 30 até o 42. Com certeza você vai se lembrar de uma canção que nós cantamos aqui quando você lê esse texto. Essa canção, claro, é baseada nesse salmo. Salmo 18, versículo 30.
Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o escudo da tua salvação e a tua mão direita me sustém. A tua ajuda me fez grande. Tu alargas os caminhos sobre os meus passos para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os inimigos e os alcancei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se, caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestes de força para a batalha, fizeste cair aos meus pés os que se levantavam contra mim. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim e destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não os respondeu. Até aqui. Olha, esse salmo, que salmo tremendo. Davi, ele está exaltando o Senhor. Ele estava assim, quem é Deus se não o Senhor? E ele estava declarando aqui que as vitórias que ele tinha na sua vida, Davi, ele, a partir do momento que ele venceu a batalha contra Golias, a partir daquele momento, Davi se tornou um homem de guerra. E ele venceu muitas batalhas, muitas batalhas. E ele estava dizendo aqui, nesse salmo, que ele está dizendo que toda a destreza dele, a agilidade dele, toda a capacidade dele vinha de quem? Do Senhor. Exatamente isso que ele está falando. Vamos ver mais dois salmos aqui, olha. Salmo 60, versículo 11 e 12. Ajuda-nos contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Versículo 12. Com Deus conquistaremos a vitória. Ele pisoteará os nossos adversários. Agora, olha que interessante. Salmo 108, versículo 12 e 13. São os versículos finais do Salmo 60 e os versículos finais do Salmo 108. 108, 12 e 13. Ajuda-nos contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, ele pisoteará os nossos adversários. São dois salmos que terminam com dois versículos iguais. O que ele está dizendo? Ele estava assim, em Deus nós podemos fazer proezas. Em Deus nós podemos suplantar os nossos adversários, os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra nós. Davi, ele entendia que a unção que ele recebeu do santo, a mesma unção que está sobre nós, a igreja, amém, queridos? Isso nos leva a conquistarmos batalhas, vencermos lutas. Meu irmão, eu sei do que eu estou dizendo aqui. Eu sei que a maioria aqui, a grande maioria aqui, se puxar na memória rapidamente aqui, vai lembrar de situações que viveram nas suas vidas, onde estavam em uma dificuldade, uma luta, uma batalha complicada, e que o Senhor deu vitória. E você é capaz de falar assim, eu não sei como aconteceu, eu não sei explicar, mas eu sei que o Senhor me deu vitória. Meu irmão, isso é a unção de Deus sobre nós, queridos. Nós temos a unção que procede do santo. Nós temos isso na nossa vida. Isso é algo maravilhoso, valoroso de Deus sobre nós. Agora, como eu disse, quem carrega unção, enfrenta a batalha. Vamos ler um texto também muito conhecido aqui, que vai começar a nos ajudar a entender a questão dessas batalhas, dessas vitórias. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9.
Olha só, apóstolo Pedro dizendo aqui, estejam alertas e vigiem. O diabo, o adversário de vocês, ronda como um leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Olha isso, querido. Pedro está dizendo aqui, olha, quem carrega a unção, ou seja, os irmãos, eles têm um inimigo, eles têm um adversário, é o diabo. E Pedro está dizendo assim que ele não é um leão, mas ele é como um leão. Nós sabemos quem é o verdadeiro leão, amém, queridos? Não há dúvida. Mas, sabiamente, a linguagem que o apóstolo Pedro usa aqui é uma linguagem perfeita. Porque ele fala que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele fica rugindo, bramando como um leão. Essa é a estratégia dele. Ele está buscando quem que ele vai poder devorar, querido. Não se engane, saiba de uma coisa. Saiba de uma coisa. O diabo não gosta de ninguém. Mas, em especial, ele odeia aqueles que têm a unção do santo. Mas nós também não gostamos dele. É recíproco. O diabo, ele quer nos destruir. E nessa passagem de Samuel que nós lemos, nós vimos que o profeta Samuel, ele foi até a casa de Jessé e ele ungiu a Davi. E a Bíblia fala que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi e permaneceu com ele. E no versículo seguinte fala que, naquele mesmo instante, o Espírito de Deus foi retirado de Saul e um espírito maligno da parte de Deus o atormentava. Para que não haja nenhuma dificuldade de entender esse texto, ali é apenas a Bíblia falando que Deus permitiu que um espírito maligno viesse sobre Saul. É só isso. Por quê? Porque ele não tinha mais a unção. Agora, vamos lá volta para 1 Samuel, vai para o capítulo 17. Como eu falei, quem carrega a unção enfrenta luta, enfrenta batalha. O diabo, nosso adversário, ele quer nos destruir. Nós vamos ver aqui que existe algo que eu tenho aprendido. Antes da batalha, Davi, ele enfrentou uma batalha com Golias. Antes da batalha, nós temos que vencer as influências malignas. O que é isso? Vamos chegar lá. Então, presta atenção nisso. Davi, ele era o caçula de 8 irmãos. Quando Samuel chegou na casa dele, ele não estava em casa, ele estava cuidando das ovelhas. O pai de Davi, Jessé, logo apresentou para Samuel Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho. E a palavra fala que o profeta Samuel ficou impressionado pela aparência, pela altura de Eliabe. E Deus falou assim, não olha para a aparência, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então, aí depois disso, Jessé trouxe o segundo, Abinadab, depois trouxe o terceiro, Samar. E esses 3 eram os mais velhos. E esses 3 eram também aqueles que já tinham idade para poder participar
ou se alistar no exército. E eles faziam parte do exército de Saul. Então, no capítulo 17, vai falar sobre a batalha entre Davi e Golias. Meu irmão, presta muita atenção nisso. Normalmente, a gente olha para essa batalha e a gente vê o seguinte. Davi pegou uma pedra, colocou a pedra na funda, girou, acertou a cabeça de Golias e venceu. Meu irmão, esse é o final da batalha. Antes da batalha ali final, Davi teve que vencer 3 influências ali, perigosas, malignas, que todos nós vamos ter em algum momento que enfrentar nas nossas vidas, nas batalhas, nas nossas lutas. Então vamos lá. 1 Samuel capítulo 17. Vamos ler aqui primeiro. Vamos ler do versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos falar sobre a primeira influência aqui, que os irmãos vão entender. Os filisteus juntaram as suas tropas para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. Acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Com o vale entre eles, os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Isso aqui vai dar 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 ciclos. Isso aqui vai dar mais ou menos 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e tinha uma ponta de ferro que pesava 600 ciclos. Isso aqui dá mais ou menos 7 quilos. O escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês não são os servos de Saul? Interessante, olha essa expressão aqui, vocês não são os servos de Saul. Olha a estratégia do inimigo, querido. Escolha um homem e enviem a mim. Se ele puder lutar e vencer-me, seremos escravos de vocês. Contudo, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O filisteu acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos, apavorados. Então, a primeira influência que nós temos que vencer é a influência de Golias. E nós vamos usar uma nomenclatura para Golias. Golias, nós vamos chamar ele de o anti-ungido. Então, Golias, ele representa aqui o diabo, aquele que quer destruir o ungido. Golias, ele vai ser chamado de anti-ungido. Por quê? Porque ele se levanta para desafiar, para afrontar e para amedrontar. Perceba, querido, a estratégia de Golias. Um homem gigante, 2,90 metros, um homem preparado para a guerra,
E a Bíblia vai falar, na continuação do texto, que ele se levantou e ele lançou esse desafio. Ali havia um vale chamado Vale de Elá, o exército de Israel ficou de um lado, o exército dos filisteus ficou do outro lado. Nessa batalha não fala a quantidade dos exércitos, mas a gente voltar um pouco na batalha contra os amalequitas, o exército de Israel, para aquela batalha, era mais ou menos 200 mil homens. Meu irmão, pensa nisso, 200 mil. 200 mil, eu acho que eu nunca vi 200 mil pessoas assim reunidas pessoalmente. Por exemplo, o estádio hoje do Brasil que comporta mais pessoas, se eu não me engano, é o Maracanã, que hoje comporta 80 mil. No futuro dizem que comportava 200 mil pessoas. Ou seja, havia um exército enorme de um lado, um exército enorme do outro. A estratégia do inimigo foi, ele se posicionou na frente e falou assim, eu quero um homem de vocês para lutar comigo sozinho. Ou seja, ele estava dizendo, esse tipo de desafio era comum nessa época. Ele estava dizendo assim, a gente não precisa fazer uma matança generalizada aqui. O desafio é o seguinte, um homem vem cá, luta comigo. Se ele me vencer, nós seremos escravos de vocês. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. Querido, Golias, ele representa exatamente o diabo. Ele é o anti-ungido, querido. Ele lança a palavra para provocar medo. Para provocar intimidação. Para gerar um sentimento de que você é um derrotado. Era isso que Golias estava fazendo. E ele fez isso por 40 dias, de manhã e de tarde, 40 dias. Ou seja, 80 vezes ele chegou lá e falou assim, olha, mandem um homem para lutar comigo. O que a fala de Golias provocou em Saul e no exército de Saul? Medo. Eles estavam o quê? Apavorados. Meu irmão, pense ali, mais ou menos 200 mil homens pensando assim, ninguém aqui é capaz de vencer. Quem for lá vai morrer. E nós vamos nos tornar escravos. Satanás, ele trabalha da mesma forma. Satanás, ele quer nos vencer antes da luta. Percebe? Ele foi lançando aquelas palavras de afronta, amedrontando, e foi provocando no coração deles um sentimento de que nós já somos derrotados. Querido, meu irmão, existem inúmeras pessoas hoje que carregam esse sentimento. Pessoas que estão indo na igreja todo domingo e carregam esse sentimento. Eu não sou capaz, eu sou um derrotado, eu não consigo, eu não consigo superar esse obstáculo. Pessoas que carregam complexos. Deixa eu te falar uma coisa, você tem a unção que procede do santo, meu irmão. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, meu irmão. A gente tem que parar de ouvir essas mentiras, de dar ouvidos a essas mentiras do inimigo. Nós precisamos nos encher com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Nós temos que começar a declarar a palavra do Senhor no nosso coração, querido. Golias, ele se posicionou ali e ele conseguiu tocar no coração de um exército inteiro. Então, Golias, ele vai ser a primeira influência maligna que nós temos que vencer. Depois os irmãos vão ver o seguinte, que quando chega na hora da batalha, ele vai repetir a estratégia com Davi. Mas vamos por partes aqui. Segundo,
Agora vai para mim, para o versículo 26. 1 Samuel 17, 26. Davi perguntou aos soldados, ou seja, depois que os 40 dias tinham se passado, contextualizando aqui que eu pulei um pedaço do texto. O pai de Jessé mandava Davi para saber notícias dos seus irmãos que estavam na guerra. Aí nessa situação aqui, o pai de Davi enviou ele e ele levou alguns suprimentos. Inclusive, eu acho que Jessé tinha alguma coisa de mineiro, porque ele mandou queijo também. Então, aí aqui chega no versículo 26. Davi chegou lá, com a carroça, com os suprimentos, tinha queijo também. Aí Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que será feito ao homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Versículo 27. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhes disseram: é isso que será feito ao homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. 29. Davi respondeu: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? 30. Ele então se virou para o outro e fez a mesma pergunta, e os homens responderam como antes. Aqui. Então, a segunda influência que maligna nós temos de enfrentar é a influência de Eliabe. Quem era Eliabe? Eliabe era o irmão mais velho de Davi, que fazia parte do exército de Saul. Então, nós vamos usar a seguinte nomenclatura: Eliabe vai ser o não ungido. Então, nós temos Davi, o ungido, Golias, o anti-ungido, e Eliabe é o não ungido, ok? Então, essa experiência aqui é uma experiência muito interessante. Por quê? Passa-se uma impressão claríssima que Eliabe tinha um problema sério com Davi. Não passa? Ele afronta Davi. E interessante que a estratégia, olha que coisa, a estratégia que Eliabe usa é a mesma estratégia que Golias estava usando, de uma maneira diferente. Claro, ele tenta diminuir Davi. Quando ele vê Davi lá conversando com os soldados, Davi chegou lá e ele viu aquela situação e ele falou assim: que negócio é esse? Meu irmão, olha que coisa extraordinária. No meio ali daquele exército numeroso, eles, por causa das palavras de Golias, eles começaram a perder a percepção espiritual. Eles começaram a ter o seu coração afastado. Quando Golias desafiou o exército, eles falaram assim: vocês não são servos de Saul? Percebe o que o inimigo está tentando lançar no coração deles? Eles eram servos de Saul? Na verdade, eles eram servos de Deus, querido. Eles tinham perdido a visão espiritual. Quando Davi chega e vê aquela afronta de Golias, ele fala assim: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E ele pergunta assim: o que receberá aquele que restaurar a honra de Israel lutando com ele? E os soldados lá começaram a falar assim: olha, quem vencer ele vai receber isenção de imposto, riqueza, ainda vai casar com a filha do rei Saul. Aí Davi pensou: nada mal. Quando todo mundo estava dizendo assim, ó, eu não vou querer, Davi falou assim: eu vou querer. Meu irmão, Davi estava vendo ali o que ninguém conseguia enxergar. Davi estava vendo o seguinte, que ali era uma batalha espiritual. Por isso que ele falou assim: quem é esse incircunciso? Davi estava dizendo o seguinte: olha, nós temos aliança com Deus.
Ele não tem. Quando ele fala que é incircunciso, por quê? Porque a circuncisão era uma marca da aliança do povo de Israel com Deus. Então ele fala assim, quem é esse incircunciso? Davi fala assim, eles já perderam. Eles não têm aliança com Deus. Davi está dizendo, Deus vai lutar por nós. Mas o que Golias estava lançando na cabeça deles? Vocês são servos de Saul. Golias estava querendo afastar a ideia de que eles buscassem a Deus. Então, o que acontece? Vem o irmão mais velho e fala assim, muito bem, você veio aqui, né, bisbilhotar. Aí ele lança assim, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? Ou seja, você nem digno de estar aqui é. Você nem devia estar aqui. Meu irmão, quem não tem unção, ou seja, o não ungido, ele nunca vai conseguir compreender o ungido. Não adianta. Quer ver? Olha o que a Bíblia fala, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 15. Olha aqui. O homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Versículo 15. Contudo, o homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é julgado. Olha isso, querido. Sabe o que está dizendo aqui? O não ungido não consegue compreender as coisas do ungido. Quem não é espiritual não compreende as coisas espirituais. Por quê? Porque são discernidas espiritualmente. Eliabe, ele jamais ia conseguir compreender a postura, a atitude de Davi. Davi era um homem diferenciado, querido. E a gente vai ver na próxima aqui como que ele se posiciona diante de Saul. Davi tinha um entendimento que Deus era com ele. Não só naquele momento, mas durante a vida dele toda. Davi tinha um entendimento espiritual das coisas que aquelas pessoas ali não eram capazes de acompanhar o discernimento. Meu irmão, quando a gente fala hoje sobre discernimento, presta muita atenção. A Bíblia fala que a gente deve, o apóstolo Paulo ensina isso, 1 Coríntios capítulo 12. Nós devemos buscar os melhores dons. A gente vive um tempo tão estranho, tão perigoso, que o dom de discernimento é uma coisa valiosíssima, valiosíssima. Tem muita coisa errada com roupa de certa. Tem muita coisa podre com sabor doce. A gente tem que ter um cuidado enorme hoje, nesse tempo, nesses dias. Discernimento espiritual faz toda a diferença. A igreja de Jesus, nesses dias, precisa de discernimento. Existe tanta coisa do inimigo, coisa sorrateira, coisa para tentar roubar o coração, para tentar nos afastar dos propósitos do Senhor que tem se levantado. Mas assim, ela não vem claramente, vem com aquela moldura que pode muitas vezes enganar. Então, olha só o que aconteceu. Quando Eliabe, ele afronta Davi, a postura de Davi com Eliabe é fantástica, querido. Porque Eliabe tentou colocar Davi na mesma posição que todo mundo estava. Ele estava dizendo assim, olha, você é o caçula. Você é aquele que cuida das poucas ovelhas. Você não devia estar aqui, você é inferior. Se Davi tivesse acreditado nas palavras de Eliabe, o não ungido, ele ia se posicionar da mesma maneira que todo mundo tinha se posicionado, com medo, inferiorizado, acreditando naquilo que Golias estava falando. Só que Davi falou assim, que negócio é esse? Eu não posso nem conversar.
E a palavra fala que depois daquilo, Davi simplesmente ignora o irmão dele e continua conversando com os soldados. É incrível. Meu irmão, muitas vezes a gente vai ter que agir dessa maneira. Quem carrega a unção de Deus, por mais que a gente deseje, pregue, anuncie e deseje que aqueles que não conhecem a Deus venham a conhecer, a Bíblia fala assim que o inimigo cegou o entendimento. E muitas vezes, se a gente ficar falando, é como se a gente estivesse jogando pérola aos porcos. Tem muitas pessoas que às vezes elas não estão interessadas em ouvir, elas estão interessadas em criar problemas. O não ungido muitas vezes é assim. Ele não compreende as coisas espirituais e às vezes ele está criando ali discussões, está criando ali uma situação para apenas, eu ia usar uma expressão que vou trocar, para criar um problema. Eu ia falar auê, mas não vou falar isso não. Então, Eliabe é o não ungido. Agora vamos, abre para mim, 1 Samuel 17, vai para o versículo 30. Perdão, 31. Olha só. Meu Deus, o horário está me apertando. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar contra ele. Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua juventude. Davi, entretanto, disse a Saul: eu, o teu servo, apacentava as ovelhas do meu pai. Quando via um leão ou um urso, ele levava uma ovelha do rebanho, eu saía atrás dele, o feria e livrava a ovelha da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, eu o segurava pela juba e dava-lhe golpes até matá-lo. O teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Continua. Davi concluiu: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Essa aqui é a terceira influência. Então, Davi, ungido. A primeira influência, Golias, o anti-ungido. A segunda influência, Eliabe, o não ungido. E agora, Saul, o ex-ungido. Saul era o ex-ungido. Por quê? Porque Saul já tinha sido ungido pelo mesmo profeta Samuel para ser rei. Mas, como a gente leu no começo ali, o Espírito de Deus já não estava mais sobre Saul. Meu irmão, aquela conversa ali, o texto fala que a conversa chegou até Saul. A situação estava ficando difícil. E os soldados levaram o pequeno Davi até Saul. E Davi falou com Saul assim: deixa comigo. Eu estou aqui para resolver a parada. Meu irmão, a postura do ungido, ela muitas vezes vai deixar todo mundo assim meio: como é que é? Meu irmão, imagina isso. Vamos tentar se posicionar ali no meio daquele enredo. 40 dias. O filisteu se apresentava, de manhã e de tarde, afrontava, desafiava. Todo mundo com medo.
Aí chega lá Davi. Davi foi para lá, inicialmente, para entregar os queijos. Correto? Aí, esse Davi que foi lá para entregar os queijos, ouviu aquela afronta e falou assim, opa, não. Perguntou qual era o prêmio, aquele negócio todo, falou assim, deixa comigo. Eu fico pensando assim, na cabeça dos soldados assim, rapaz, 40 dias, ninguém teve coragem nem de mexer o braço para não ser confundido. Um rapazinho chega e fala que vai lutar. Aí, quando ele fala isso para Saul, qual que foi a estratégia ou a palavra de Saul? A mesma coisa. Tentou diminuir Davi novamente. Você não pode lutar com ele. Ele é um homem de guerra, de batalha, desde a juventude. Esse homem, esse gigante, esse Golias, ele é uma máquina de guerra, foi treinado para a guerra. Você não passa de um rapaz. Mais uma vez, percebe o seguinte, Davi, ele foi atacado por Eliabe na sua mente, para tentar desistir. Por Saul, da mesma forma, o ex-ungido não estava conseguindo compreender a questão espiritual das coisas. E ele falou assim, você não pode, você não é capaz. Aí Davi, de maneira extraordinária, fala assim, peraí, deixa eu te contar uma história. Eu sou pastor de ovelhas. Ele estava dizendo assim, apesar de ser pequeno, eu tenho responsabilidade. Eu não sou um qualquer, eu cuido das ovelhas do meu pai. Mas, eu não cuido de qualquer jeito. Eu dou minha vida pelas ovelhas do meu pai. Quando o urso ou um leão tenta tomar uma das ovelhas, eu me levanto contra ele e tiro a ovelha da boca do leão. E se o leão vier contra mim, eu seguro ele pela juba, eu o golpeio, eu o mato. Aí ele fala assim, mas sabe o que é isso? É porque Deus está comigo. E da mesma forma que Deus me deu força para vencer o urso, o leão, eu vou lutar contra ele. E o Senhor vai me dar vitória contra esse incircunciso. Ele fala novamente a palavra incircunciso. Ou seja, Davi estava entendendo tudo o que estava acontecendo. Ninguém entendia. O não ungido não entendia. O ex-ungido não entendia. Apesar da coroa estar na cabeça de Saul, a posição pertencia a Saul, mas a unção pertencia a Davi. Meu irmão, hoje em dia tem tanta gente que está brigando por posição. Meu irmão, o nosso interesse tem que ser na unção. Não é na posição, é na unção. A gente tem que querer estar perto de Deus, conhecer Jesus, como nós cantamos aqui. Quero conhecer Jesus mais e mais e ser achado nele. Esse tem que ser o nosso desejo. A posição era de Saul, mas a unção estava sobre Davi. Aí Saul falou assim, Saul não tinha escolha aqui. Saul falou assim, tá bom, vai e luta com ele. Mas vamos continuar o texto aqui. Versículo 18, né? 38, perdão. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque ele não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul, não consigo andar, pois não estou acostumado. Então tirou aquilo. Deixa aqui. O que o ex-ungido fez? O ex-ungido tentou colocar a sua roupa, a sua vestimenta, a sua armadura sobre o ungido. Deixa eu te falar uma coisa. Existe muita gente hoje que está nessa situação. Pessoas que
um dia já foram usados por Deus, já foram uma bênção, já fizeram, já realizaram, já andaram debaixo da unção do Senhor. Mas existe muita gente que, como eu já preguei outras vezes, que se afastou, perdeu a unção, se afastou de Deus. E essas pessoas muitas vezes falam assim, quando eu servi o Senhor, eu vivi experiências maravilhosas com o Senhor, eu vi Deus fazendo grandes coisas. Tá bom, querido. E agora? Eu quero saber de hoje. O que o Senhor falou com você hoje? Qual foi a experiência que o Senhor trouxe para você hoje? O que o Senhor te falou hoje pela manhã, quando você estava lá no seu quarto? Qual a palavra que Deus trouxe no seu coração? Eu não quero saber de 20 anos atrás, querido. Eu acredito e creio, e foi bênção. Mas o Senhor está querendo fazer algo novo hoje, agora, no nosso meio. A unção de 20 anos atrás, do ex-ungido, não serve para hoje. Existe um óleo fresco sendo derramado sobre as nossas cabeças para a gente atuar hoje e agora. Existem lutas diante de nós para a gente vencer hoje e agora. Se a gente aceitar essa armadura, essa condição do ex-ungido, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos conseguir andar. O que Davi falou assim? Eu não consigo andar com isso. Eu não estou acostumado com isso. Se a gente começar a querer visitar, ficar naquela nostalgia, falando assim, mas 30 anos atrás foi assim, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos andar, nós não vamos sair do lugar, querido. Deus está querendo fazer algo novo nas nossas vidas, na minha vida, na sua vida, na comunidade do caminho, hoje. É isso. Versículo 40. Em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Pode continuar. Enquanto isso, o filisteu com seu escudeiro à frente, aproximava-se de Davi. Agora é a batalha propriamente dita. E olhou para Davi com desprezo, pois viu que era só um rapaz, ruivo, de boa aparência. Ele disse a Davi, por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? Invocando os seus deuses, o filisteu amaldiçoou a Davi. Continua. Dizendo, vem aqui e eu darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Para aqui. Percebe o seguinte. Antes de qualquer troca de golpe, de qualquer lança, espada, pedrada, o anti-ungido, Golias, ele continuou atacando. Ali já estava acontecendo as batalhas. A influência estava a mesma. Ou seja, o que Golias percebeu? Apareceu um para me enfrentar. E ele falou assim, eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o exército com ele, porque ele é apenas um rapaz pequeno, que estava ali com o seu alforje, um cajado. Ele falou assim, por acaso você está achando que eu sou um cachorro, um cão, para você vir com um pedaço de pau para me enfrentar? Aí a palavra fala que Golias, ele amaldiçoou Davi e falou com ele, hoje mesmo vou entregar a sua carne para as aves do céu. Ou seja, ali, meu irmão, ali havia uma batalha espiritual. O inimigo estava lançando palavras de maldição contra Davi. Mas agora vamos ver o que Davi fez. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem a mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Meu irmão, esse versículo é maravilhoso, querido. Davi falou com ele assim, olha, para encurtar, você está achando que você está lutando comigo? O seu desafio é comigo? Você mexeu com quem você não devia ter mexido. Você desafiou
o Deus dos exércitos de Israel. Você desafiou aquele que visitou o Egito com pragas, matou os primogênitos, abriu o mar vermelho, deu vitória a Israel, trouxe Israel para essa terra, tirou todos os povos que estavam aqui e colocou Israel para morar aqui neste lugar. Você está desafiando alguém que você não consegue nem minimamente entender o poder que ele tem. Aí Davi vai continuar. Versículo 46. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Meu irmão, Davi falou com ele aqui, querido. Ele estava dizendo para Golias assim, olha, pouco importa o que está na sua mão ou está na minha. Deus já está aqui para lutar. Você desafiou ele, você agora vai enfrentar. É ele. Davi sabia quem estava ali por trás dele, a unção que ele carregava, querido. Meu irmão, presta atenção nisso. O objetivo do inimigo é fazer com que a gente olhe para o problema, para as circunstâncias. Aquele que tem a unção de Deus, ele vai enfrentar a batalha? Vai! E não é pouca, não, é muita. É luta atrás de luta, é problema, é adversidade. Sabe o que a gente faz? A gente olha para o nosso Deus. A gente olha para o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes, a batalha vai tentar nos atrair para a gente poder lutar com as nossas mãos, para a gente resolver no peito e na raça. Não, querido. A gente tem que resolver com o joelho no chão na oração e falar, Senhor, olha aqui a minha situação, Senhor. Me socorre aqui, Senhor. O inimigo está querendo me envergonhar aqui, Senhor. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Meu querido, se a gente fizer isso, se a gente buscar dessa forma, a unção de Deus vai começar a nos mover para uma dimensão diferente. Nós vamos começar a viver experiências diferentes, novas, extraordinárias. Continua, versículo 48. Estou acelerando para acabar. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do alforje, arremessou com a funda e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Ou seja, ele tomou uma pedrada na testa e caiu para frente. Detalhe. Assim Davi venceu o filisteu com uma funda e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Continue. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Meu irmão, fica de pé agora, para a gente poder orar. Eu creio